Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Romanos, capítulo 1. Quero ser bem breve. Romanos, capítulo 1, versículo 22, que vai dizer: dizendo-se sábios, tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, e mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa mensagem, ela traz algumas verdades, traz no nosso meio algo que nos alerta sobre o que a verdade de Cristo, o que estamos vivendo no tempo de hoje. E a palavra de Deus vai dizer, né, que, dizendo-se sábios, tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes. Vemos aqui uma mensagem que vai falar exatamente na exploração que o homem tem feito no tempo de hoje do evangelho, ou distorcendo o que é o evangelho puro e genuíno no nosso meio, e transformando o que é verdade em mentira. E como assim, pastor Júnior? Como transformar o que é verdade em mentira? E Deus vai os entregar, e o texto vai dizer que Deus os entrega às suas paixões infames, ao seu bel prazer, às coisas que o homem já tem no seu coração e que se delicia, e como se fosse sábios, trazendo um ponto de verdade aonde que não tem. E aonde vamos ver isso? No nosso tempo, no nosso meio, aonde há uma concentração gigantesca de homens e mulheres que têm falado sobre o evangelho, e muitos desses estão se corrompendo. Muitos desses, ao invés de trazer um evangelho genuíno, um evangelho que vai falar da glória de Deus, que vai falar da glória do Espírito Santo, muitas das vezes estão trazendo o evangelho que não condiz com o que Cristo nos trouxe. E vão glorificar mais a criatura, mais o homem, do que a Deus. Quantos de nós passamos e vemos aí o homem se exaltando, o homem trazendo para si algo para ele, para a glória dele, o egocentrismo que invade os pensamentos. E o homem tem falado mais de si do que da própria glória de Deus. E quando vai trazer uma ministração ou uma palavra, ou quando vai falar para alguém, o foco já não é mais o evangelho, e sim o que a sua vida tem de atrativo ou de melhor, o que pode estar trazendo em benefício próprio da sua própria vida. E aonde que vemos que precisamos nos alertar para esse evangelho que parece ser um evangelho cristocêntrico, mas na verdade veio carregado do eu, dizendo muitas das vezes que Deus está fazendo algo para si. E muitas das vezes se perdendo pelo caminho. Quantos de nós trazemos um louvor e adoração? Creio que tem pessoas que estão aqui que são levitas,
Mas quantos louvores que hoje vemos que tem focado na adoração ao Senhor mais o seu ego, mais o seu jeito de falar com Deus. E como é que está sendo esse louvor? Eu vou dar a volta por cima. É porque Deus precisa fazer algo na minha vida. É porque Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Porque Deus vai fazer isso para mim. Isso é o homem centralizado e que tudo que acontece tem que voltar para o homem. E eu nunca entrego nada para Deus. Sendo que o princípio é, eu entrego para Deus a honra, glória, louvor, adoração. Eu entrego para Deus o que Ele é digno. Mas muitas das vezes, quando chegamos até a fazer uma oração, qual é o nosso propósito? Ah, Deus cuida disso, Deus faz isso, Deus visita a minha casa, Deus cuida de fulano, Deus cuida de ciclano. E muitas das vezes Deus está clamando um povo que volte para Ele e veja Ele como um Deus soberano sobre a sua vida. É errado pedir algo a Deus? Não. O errado é quando você só pensa em si, tudo que tem que voltar para si e não presta honra, glória, louvor e adoração àquele que deve ser adorado, aquele que deve estar no centro das atenções. E quando eu vou louvar? O louvor tem que ser para mim. Vai falar das minhas tristezas, das minhas amarguras, e o louvor para Deus? Não, porque agora não interessa. O interesse é o que eu estou passando, o que as minhas dificuldades, o louvor que vai falar a minha alma da minha situação. E Deus, no tempo de hoje, está clamando um povo que volte à essência e diga: Senhor, é para ti. Este louvor que eu vou oferecer não é para satisfazer a minha alma, não é para satisfazer o meu ego, mas é para ti. Eu estou entregando para ti o que te é de direito. E aí começaremos a ver o que muitos buscam. O que todos buscam? A glória de Deus, Deus se fazer manifesto na sua casa, Deus se fazer manifesto na situação com que você vive, as lutas que você tem travado no dia a dia, e Deus falar, olha, agora sim eu vou entrar. Porque a primícia tem sido o Senhor, não os seus problemas. Estamos diante de pessoas que, no tempo de hoje, uma geração que se lastima por tudo, maldizente por qualquer coisa, reclama das situações e não consegue prestar um culto em adoração e dizer, Senhor, eu quero entregar para ti o que te é devido. Porque se olharmos na ponta do lápis, se olharmos na nossa situação, temos mais coisas para agradecer do que para reclamar. Porque Deus te dá o fôlego de vida, Deus te dá a oportunidade de acordar todo dia e olhar para o seu neto, para seu filho ou para a sua filha, olhar para alguém que esteja na sua vida e novamente agradecer a Deus. Mas eu não tenho ninguém. Vai lá fora, mesmo que esteja um dia chuvoso. E se você puder contemplar a beleza de Deus, o que ele tem feito, e ele tem te guardado. Mas eu estou doente, ele tem te guardado. Ah, eu não estou em uma situação boa, ele tem te guardado. E o princípio para que você consiga algo ou receba algo da parte de Deus é: comece a dar graças a Deus pelo que você tem. Não pelo que você vai ainda conquistar. Agradeça pelo que você tem. Exalte a Ele, porque Ele é o Deus da sua vida. E nada no mundo, no universo, sai do controle de Deus. Mas quando começamos a exaltar mais o nosso ego, mais a nossa vida, ou quando não exaltamos, murmuramos, nós estamos colocando aquele que é, aquele que pode,
aquele que tem toda a honra, todo o domínio, todo o poder, estamos colocando de lado. Por quê? Porque queremos satisfazer primeiro as nossas vontades. E por isso ele vai dizer, dizendo sábios, tornaram loucos. Quantos homens no tempo de hoje que você olha e parece com um grau de sabedoria, intelectualidade, são homens e mulheres que têm toda a capacidade para mostrar a verdade, mas estão no meio do povo como lobos devoradores, que não têm pena da ovelha, que distorcem a palavra de Deus. E vai dizer aqui no versículo 23, e mudaram a glória de Deus, incorruptíveis, semelhante à imagem de homens corruptíveis. E trazendo para o nosso tempo de agora, quantas imagens de homens têm sido idolatradas, de pregadores, de cantores, de homens que são mortais. E quantos estão adorando, estão facilmente se entregando às paixões desses e esquecendo que há só um digno de toda honra, digno de toda louvor, digno de toda adoração. Ah, eu vou no culto porque o profeta tal está lá. Eu vou lá ouvir a pregação do pastor Júnior porque o pastor Júnior está lá. Ei, não é sobre mim, não é sobre o Damião, não é sobre nenhum dos irmãos aqui, é sobre o Senhor. Se você veio aqui na expectativa porque estou ouvindo o pastor Júnior falar, ei, você está equivocado, está errado na sua forma de pensar. Enquanto procurarmos colocar o homem como grandeza, iremos bater cabeça de ponta a ponta. E Deus está falando, eu quero um povo que me adora. Porque mediante a isso, quando prestamos adoração ao Senhor, pode ter certeza que as coisas, o quadro começa a mudar. E no versículo 25 vai dizer, e mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E mudaram a verdade de Deus em mentiras. Dói no coração. É triste ver isso. Mas quantos mudaram a verdade de Deus em mentira? Estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Um evangelho egocêntrico. Um evangelho de casa. Um evangelho de chave da vitória. Um evangelho de só eu recebo, só eu ganho. E sem contar que as profecias já não falam mais sobre Deus ou sobre uma exortação. Tudo em uma profecia vai falar mais para o homem do que para quem é devido. Eu acho muito grave quando é nesse versículo. E mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É difícil termos essa compreensão que alguém vai servir mais o homem do que a Deus. Mas, infelizmente, é o que vemos. Eu estou em tal igreja porque lá está o pastor tal e eu gosto daquele lá e não está mais por Deus. Eu queria trazer uma mensagem mais tranquila, mas o cenário que vemos no mundo é de um despertamento para voltarmos para a cruz, voltar para o Evangelho, voltarmos a ver Cristo como a principal causa da nossa vida.
começarmos a olhar para Cristo e ver, sem Ele eu não vivo, sem Ele não tem como dar um passo, sem Deus na minha vida, nada disso vale a pena. Para entendermos que a presença de Deus precisa ser real na nossa vida. E que quando abrimos nossa boca para falar do Evangelho de Cristo, vidas possam ser impactadas pela palavra da cruz, pela palavra que liberta, pela palavra que cura. E a mensagem não pode ser nem mais, nem menos. A mensagem que edifica a alma, a mensagem que nos leva a pensar: que homem é esse? Que agonizou na cruz, que desde quando sai do Getsemane, em uma oração, que ele já começa a sentir que ele iria passar por aqueles momentos. E era por quem ele estava passando por isso. Era por mim e por você. E vai dizer no texto bíblico, se algum anjo ou algum de nós apóstolos, né, trazer um outro evangelho que não for esse, que seja anátema. Que o evangelho de Cristo, ele não é facilidades. Ele não é um evangelho que você vai receber isso, aquilo. O evangelho de Cristo é que um homem desceu para cumprir um chamado de Deus. Foi pendurado no madeiro. E mesmo ele tendo toda a condição de ser puro, ele vai se fazer maldito no Calvário. Mas por quem ele vai se fazer maldito? Por mim e por você. Então, não tem como mudar a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de adoração, de algum evangelho que traga um homem como centro. E uma coisa que eu aprendi é aquilo que é incorruptível, ou melhor, aquilo que é mortal não controla o que é imortal. O que é finito não controla o que é infinito. Isso quer dizer que não adianta você pegar, dobrar o seu joelho, tentar manipular Deus e falar, você vai fazer isso, Deus faça assim, faça assado, porque eu estou mandando fazer assim. Por quê? Deus não é Deus para que você possa controlar como se ele estivesse numa caixinha e você fizesse dele o que quer. E muitos têm distorcido e não têm olhado para Deus como deveria ver. Quer que algo aconteça na sua vida diferente de tudo que aconteceu até esse exato momento? Tira suas mazelas, tira suas picuinhas, coloca o seu eu de lado, coloca aquilo que mais atrapalha dentro de você e tem gerado um conflito. Coloca de lado e começa a colocar Deus no centro da sua vida. E o que é colocar Deus no centro da sua vida? Não é só chegar e falar: Deus, eu coloco nas suas mãos as minhas petições. E depois você querer controlar a situação que você colocou na mão de Deus. E eu entendo que
Trazer Deus para o centro da sua vida não requer falar de si, e sim sobre ele. Tem algo que eu estou sempre falando, irmão Damião, sobre a nossa vida de oração com Deus. E o quanto que nos tempos de hoje as nossas orações já não, são cheias de amparatos, cheias de coisas que vai falar mais sobre o inimigo. Pessoas que irão falar centenas de nomes malignos, mas não consegue trazer uma oração que você converse com Deus, porque todas essas coisas o Senhor sabe que passa na sua vida. Quem é e quem não é, Ele sabe. Mas tem algo que eu sempre acho maravilhoso, que é no livro de Jó, que quando vai acontecer toda aquela situação, Jó não pronuncia, ele não fala que foi o mal, ou que foi A, ou que foi B, ele fala, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, quando vai se pronunciar sobre toda a situação que está acontecendo ali, ele não ousa dar glória a quem não tem glória. Tudo ele fala, foi Deus. Se aconteceu isso, permissão de Deus. Se Deus me tirou algo importante na minha vida, permissão de Deus. E se o inimigo agiu de certa forma na minha vida, é permissão de Deus, porque nada sai do controle de Deus. E não tem como pegarmos e trazer um evangelho mentiroso, distorcido no nosso meio. Porque o momento em que voltamos para o Senhor, voltamos para a verdade que Deus nos requer, voltamos para o que Deus requer do povo, ele se olha, ele volta para nós. Ele volta para o seu povo. Porque todas as vezes vai acontecer exatamente com Israel. Israel, ele vai se corromper, vai virar ser idólatra. O Israel vai se desviar do caminho do Senhor. Mas toda vez que Israel volta e se arrepende, Deus está ali, pronto para socorrer. Então isso me traz à memória que você pode fazer todas as coisas aí, artimanhas, você pode sair do caminho, mas você, quando volta, Deus está ali falando, você é meu filho. E eu vou te tratar como filho. Fala comigo porque eu vou te responder. Deus tem um coração galardoador, perdoador. Mas deixa eu te trazer algo para a reflexão da sua vida. Deus é amor. E ele traz isso muito grande para a minha vida e para a sua vida. Mas deixa eu dizer também, Deus é justiça. E o amor de Deus não sobressai a justiça, e a justiça de Deus não sobressai o amor. Então, quando chegarmos até a Deus para falar algo, para pedir algo, para voltar a adoração a Ele, cuidado. Porque você está falando com alguém que é soberano. E não podemos tratar Deus como se fosse algo simples, que eu posso manipular, falar que ele tem que fazer algo ou deixar de fazer algo. Quando chegarmos diante de Deus, tenha temor e tremor. E não permita que a glória do Senhor seja mudada por inverdade, por coisas que não são concernentes ao Espírito Santo de Deus. Porque ele habita no meio dos seus. E o que Deus quer de mim e de você? Santidade, separação. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres, que tenhamos um coração voltado exclusivamente àquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Cuidado
para que você não caia em um evangelho distorcido. Cuidado para que você não caia em um evangelho só de facilidade. Não deixe que mude a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de homens corruptos, falaciosos, homens que não têm temor à palavra, homens que não têm temor a Deus. Eu quero deixar esta palavra para a nossa reflexão. Deus requer santidade do seu povo. E qual é o seu posicionamento diante de Deus? Você está colocando a sua vida em santidade ao Senhor? Ou você tem colocado em primazia, prioritariamente, os seus deleites, as coisas do seu bel prazer? Deus é santo. E ele requer do seu povo santidade. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.